Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. A ideia de Deus é algo abstrato, mesmo que escolas religiosas tradicionais, genericamente repetindo informações plantadas na memória, afirmam muitos a presença e ação de Deus em momentos cruciais das próprias existências. Allan Kardec, nas páginas da Revista Espírita, oferece alguns conteúdos interessantes para nossas reflexões. Como acreditar que Deus pode atender aos rogos da criatura humana? As flutuações que nossa vontade pode imprimir aos acontecimentos da própria vida de modo algum perturbam a harmonia universal, pois essas mesmas flutuações faziam parte das provas que incumbem ao homem na Terra. No limite das coisas que dependem da vontade do homem, Deus pode, pois, sem derrogar suas leis, anuir a uma prece, quando é justa e cuja realização pode ser útil. Mas acontece muitas vezes que ele julga a sua utilidade e a sua oportunidade, de modo diverso que nós, razão para que nem sempre aquece. Se lhes aprouver atendê-la, não é modificado seus decretos soberanos que o fará, mas por meios que não saem da ordem geral, se assim nos podemos exprimir. Os espíritos executores de sua vontade são então encarregados de provocar as circunstâncias que devem levar ao resultado desejado. Quase sempre esse resultado requer o concurso de alguém encarnado. E é, pois, esse concurso que os espíritos preparam, inspirando os que devem nele cooperar o pensamento de uma ação, incitando-os a ir a um ponto e não a outro ponto, provocando encontros propícios que parecem devidos ao acaso. Ora, o acaso não existe nem na assistência que se recebe, nem nas desgraças que se experimenta. Nas aflições, a prece não só é uma prova de confiança e de submissão à vontade de Deus, que a escuta, se for pura e desinteressada, mas ainda tem por efeito, como sabeis, estabelecer uma corrente fluídica que leva longe, no espaço, o pensamento do aflito, como o ar leva os acentos de sua voz. Esse pensamento repercute nos corações simpáticos ao sofrimento e estes, por um movimento inconsciente e como atraídos por um poder magnético, dirigem-se para o lugar onde sua presença pode ser útil. Deus, que quer socorrer aquele que o implora, sem dúvida poderia fazê-lo por si mesmo, instantaneamente, mas ele não faz milagres e as coisas devem seguir seu curso natural. Ele quer que os homens pratiquem a caridade, socorrendo-se uns aos outros. Por seus mensageiros, o lamento que encontra eco é levado até ele e lá os espíritos bons insuflam um pensamento benévolo. Embora provocado, esse pensamento deixa ao homem toda a sua liberdade, por isto mesmo que sua fonte é desconhecida, nada o constrange. Ele tem, por conseguinte, todo o mérito da espontaneidade, se ceder à voz íntima que nele faz apelo ao sentimento do dever, e todo o demérito se resistir, porque dominado por uma indiferença egoísta. Uma outra pergunta naturalmente acontece. Num perigo iminente em que a assistência deve ser imediata, como pode o socorro de Deus chegar em tempo hábil? Não devemos esquecer que os anjos da guarda, os espíritos protetores, cuja missão é velar pelos que lhes são confiados, os seguem, a bem dizer, passo a passo. Não lhes podem poupar as apreensões dos perigos que fazem parte de suas provações.
Mas, se as circunstâncias e consequências do perigo podem ser evitadas como previram antes, não esperam o último momento para preparar o socorro. Se por vezes dirigem-se aos homens de má vontade, é visando procurar despertar neles bons sentimentos, mas não contam com eles. Quando, numa posição crítica, uma pessoa se acha para nos assistir e exclamarmos que é a providência que a envia, dizemos uma verdade bem maior do que muitas vezes supomos. Se acaso os prementes, outros que o são menos, exigem certo tempo para trazer um concurso de circunstâncias favoráveis, sobretudo quando é preciso que os espíritos triunfem pela inspiração da apatia das pessoas cuja cooperação é necessária para o resultado a obter. Essas demoras na realização do desejo são provas para a paciência e a resignação. Depois, quando chega a realização do que se desejou, é quase sempre por um encadeamento de circunstâncias tão naturais que absolutamente nada denuncia uma intervenção oculta. Nada afeta a mais leve aparência do maravilhoso. As coisas parecem arranjar-se por si mesmas. Isto deve ser assim pelo duplo motivo de que os meios de ação não se afastam das leis gerais e, em segundo lugar, que se a assistência dos espíritos fosse muito evidente, o homem se fiaria neles e habituar-se-ia a não contar consigo mesmo. Essa assistência deve ser compreendida por ele por pensamento, pelo senso moral e não pelos sentidos materiais. Sua crença deve ser o resultado de sua fé e de sua confiança na bondade de Deus. Infelizmente, porque não viu o dedo de Deus fazer o milagre para ele, muitas vezes esquece aquele a quem deve sua salvação para glorificar o acaso. Estamos apresentando Direto ao Ponto. A questão do suicídio ganha com as revelações do Espiritismo um sentido mais compreensível do que a ideia do castigo eterno apregoado pelas religiões tradicionais. Poderiam nos esclarecer sobre o tema? Comecemos por uma situação real. Passava das 20h30 quando o interfone tocou. Do outro lado, o porteiro do edifício, visivelmente alterado, perguntava se o filho da dona do apartamento estava em casa. Ante a resposta afirmativa e a informação que havia beijado os pais minutos antes, desejando boa noite para ir dormir, a insistência do interlocutor por via das dúvidas fez a mãe dirigir-se ao quarto para confirmar. Encontrando o quarto vazio, voltou ao interfone ouvindo a sugestão para que descesse ao térreo para, em meio à aflição e ansiedade, a terrível constatação. O rapaz atirara-se do 18º andar do prédio, estatelando-se no solo. Único filho de um casal bem-sucedido e estável profissionalmente, o adolescente deixara um bilhete aos pais, expressando seu amor por eles, acrescentando que este mundo não era para ele. Investigações encontraram em seu computador mensagens trocadas com integrantes de um grupo social, com conteúdo assustador dentro do que se poderia considerar normal. O pior é que no decorrer da semana que se seguiu, outros 3 suicídios na mesma faixa etária foram registrados na maior das metrópoles da América do Sul. Tais acontecimentos, por sinal, têm aumentado sua incidência nos últimos meses, segundo estatísticas nem sempre divulgadas. O interessante é que no número de outubro de 1866 da Revista Espírita, Allan Kardec reproduziu uma mensagem obtida pelo método de sonambulismo em abril daquele ano, através de 2 médiuns identificados apenas por iniciais, em que foi feita uma projeção e prognóstico dos acontecimentos que marcariam os desdobramentos futuros da etapa de transição pela qual o planeta e seus habitantes passariam. Em meio às previsões, dizem: e como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão suicídios multiplicando-se numa proporção incrível, inclusive entre crianças. Tentando estender esse fato causador de tão lancinante dor moral no organismo social, encontramos em O Livro dos Espíritos, na nota à questão 685,
uma pergunta lançada por Kardec, cuja resposta pode ajudar a entender a razão destes acontecimentos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? A predominância do materialismo, a voracidade da sociedade de consumo, a falência, o descrédito e a falta de espiritualidade das religiões criaram a crise observável na estrutura fundamental dos agrupamentos humanos, ou seja, a família. Mesmo os seguidores do Espiritismo desconhecem o conteúdo específico de sua obra fundamental a respeito de questões relacionadas à paternidade, maternidade, os elementos que não podem ser esquecidos na formação das personalidades entregues a seus cuidados, na condição de filhos. As casas espíritas e seus dirigentes enfatizam muito mais temas distantes da educação moral fundamentadas na lógica dos ensinos de Jesus. Ele mesmo apontado como o guia e modelo mais perfeito para nos inspirar os passos. Sem investimentos na infância não se terá um futuro melhor. Como escreveu o Espírito da Verdade na questão 800 do Livro dos Espíritos, as ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. Evidente que o poder de influenciação dos meios circunscritos aos centros espíritas e algumas publicações de divulgação espírita ainda é incipiente, em grande parte pelas dissimuladas disputas internas entre lideranças que se outorgam a ilusória ideia de serem os detentores dos conhecimentos mais precisos e acertados. Enquanto isso, campeiam avassaladoramente a violência e a dor que poderiam ser atenuadas ou evitadas não fosse a ignorância sobre conteúdos específicos da terceira revelação. E nesse sentido, a propagação do espiritismo seria importante e preventivo. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. A doutrina espírita amplia em seus princípios a ideia de família, apresentando-a como um instrumento de aperfeiçoamento do espírito. Diz, inclusive, que o recinto do lar é ponto de encontro entre espíritos comprometidos entre si nos enganos das paixões confundidas ainda com o amor. Existe fora do âmbito das casas espíritas alguma indicação disso? Poderíamos citar o comentário feito pelo psiquiatra norte-americano Brian Weiss no livro A Cura através da Terapia de Vidas Passadas, onde diz: das experiências que alguns de meus pacientes têm no estado de entrevida, passei a acreditar que é antes do nascimento que escolhemos a família de cada existência. Escolhemos viver os padrões de comportamento que melhor propiciarão nosso crescimento com as almas que reproduzirão as situações de aprendizagem. Com muita frequência, são almas que conhecemos e com quem interagimos de muitas maneiras em outras existências. Embora desconheça a visão disponibilizada pelo Espiritismo, sua observação confirma o dito pela revolucionária proposta oferecida ao mundo pelo educador Allan Kardec. Dos seus conteúdos preservados em suas obras, destacamos para reflexões alguns tópicos. Em texto incluído na obra Obras Póstumas de Allan Kardec, explica que muitas vezes um indivíduo renasce na mesma família, ou pelo menos os membros de uma família renascem juntos para constituir uma família nova, noutra posição social, a fim de apertarem os laços de afeição entre si, ou reparar agravos recíprocos. Numa realidade constituída por bilhões de espíritos, como entender isso? A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre certos espíritos que parecem estranhos. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vizinho ou
no servo, pode achar-se um espírito a quem se tenha estado preso pelos laços da consanguinidade. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram ao que lhes são ou estão ligados pelos elos de família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. A família, desse modo, constitui-se num efeito das relações sociais além do que se imagina. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na terra, e elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos, por meio das muitas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Assisti uma palestra outro dia em que o expositor dizia haver uma diferença entre a morte e o morrer. O que isso quer dizer? Embora Chico Xavier tenha opinado sobre o tema, Allan Kardec já tinha tocado no assunto em seus inúmeros comentários sobre o assunto, expondo as vantagens de se deter informação sobre o tema vida depois da morte. Num deles, pondera que o conhecimento do Espiritismo exerce uma grande influência sobre a duração maior ou menor perturbação após a morte, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza da consciência são o que exerce maior influência. A propósito do medo acalentado sobre a inevitável experiência, diz: a apreensão da morte é 1. Consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. É necessário, enquanto o homem não for bastante esclarecido quanto às condições da vida futura, como contrapeso ao arrastamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho daqui, que deve servir para o seu adiantamento. 2. Para libertar-se dessa apreensão, deve-se poder encará-la sob seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo invisível e dela ter feito uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se despreender da matéria. Nos que não são suficientemente avançados, a vida material ainda predomina sobre a vida espiritual. 3. A apreensão da morte depende, pois, da insuficiência das noções sobre a vida futura. Enfraquece à medida que se forma a certeza. Desaparece quando a certeza é completa. À medida que o homem melhor compreende a vida futura, diminui a apreensão da morte.
4. Outra razão se deve à impressão que conservam do ensino que lhes foi dado desde a infância. Um século depois, através de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel enriqueceria o acervo de informes tratando de 2 temas importantes: o coma e a eutanásia. Quanto ao primeiro, diz: a situação dos espíritos encarnados cujos corpos ficam meses e até anos em estado de coma dependerá da sua situação mental. Há casos em que o espírito permanece como aprisionado ao corpo, dele não se afastando até que permita receber auxílio dos benfeitores espirituais. São pessoas, em geral, muito apegadas à matéria, à vida material, e que não se conformam com a situação. Em outros casos, os espíritos, apesar de manterem uma ligação com o corpo físico por intermédio do perispírito, dispõem de uma relativa liberdade. Em muitas ocasiões, pessoas saídas do coma descrevem as paisagens e os contatos com seres que já os precederam na passagem para a vida espiritual. É comum que, após essas experiências, elas passem a ver a vida com novos olhos, reavaliando seus valores íntimos. Em qualquer das circunstâncias, o plano espiritual sempre estende seus esforços na tentativa de auxílio. Daí a importância da prece, do equilíbrio, da palavra amiga e fraterna, da transmissão de paz, das conservações edificantes, para que haja maiores condições ao trabalho do bem que se direciona, nessas horas, tanto ao enfermo como aos encarnados, pelos familiares e médicos. Sobre o segundo, a eutanásia, explica: os profissionais e responsáveis por pacientes que consentem com a prática da eutanásia, imbuídos de ideias materialistas, desconhecem a realidade maior quanto à mortalidade do espírito. A morte voluntária é entendida como o fim de todos os sofrimentos, mas trata-se de considerável engano. A fuga de uma situação difícil, como a enfermidade, não resolverá as causas profundas que a produziram, já que estas se encontram em nossa consciência. É necessário confiar, antes de tudo, na providência divina, já que tais situações consistem em valiosas lições em processos de depuração do espírito. Os momentos difíceis serão seguidos mais tarde por momentos felizes. Deve-se lembrar também que a ciência médica avança todos os dias e que males antes incuráveis hoje recebem tratamento adequado. Além disso, em mais de uma ocasião, já se verificaram casos de cura em pacientes desencanados pelos médicos. Quanto aos aparelhos ligados a pacientes com doenças graves, conseguem fazer com que o espírito permaneça ligado ao seu corpo por meio de laços do perispírito. Isso ocorre porque eles conseguem superar até certo ponto as descompensações e desarmonias no fluxo vital do organismo causadas pela doença. Direto ao ponto em 1 minuto. Paz. Se provações te afligem, Deus te concede paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustenta a paz. Se te falta a esperança, Deus te acrescenta a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sobre as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia. Deus te mantém a paz. Emmanuel. É uma palavrinha tão curtinha, tão rápida de falar, tão usada, tão recomendada, tão lembrada em épocas oportunas, que nós muitas vezes não damos o valor que lhe faz merecer. Por isso, o nosso companheiro espiritual Emmanuel sempre nos mostra condições pelas quais nós não podemos deixar de buscar a paz. Por isso, precisamos, diríamos assim, temperá-la com esperança, temperar com situações pelas quais nós precisamos fugir, seja da discórdia, da maledicência e de tantas outras situações pelas quais nós somos muitas vezes ligados. Por isso, desejar a paz é muito fácil, ficar com a paz é muito difícil, uma vez que, em verdade, a paz muitas vezes parece sair pelo meio dos nossos dedos, pelas nossas mãos. Mas tenhamos certeza de que precisamos buscar a paz
juntamente com as coisas maiores da vida. Precisamos entender que a paz só será absolutamente conseguida quando conseguirmos engrenar junto a essas leis maravilhosas do Criador. Portanto, desejar a paz é louvável, permanecer com a paz é tarefa para poucos, que nós todos precisamos empreender. Tenhamos certeza de que com a paz chegaremos muito longe, com a falta de paz chegaremos muito perto. Não nos esqueçamos de que manter a paz é tarefa para poucos, mas é tarefa para todos. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.